O que, afinal de contas, significa ser batista? Eu comecei a ler o material para nossa conversa e, olha, confesso que a primeira impressão é que é uma pergunta com 1000 respostas diferentes, né? Ah, com certeza. É bem complexo. A gente ouve falar em autonomia da igreja, em batismo por imersão, na defesa, assim, ferrenha da separação entre igreja e Estado. Os pontos mais conhecidos, né? Isso, mas as fontes deixam muito claro que pegar qualquer uma dessas coisas isoladamente, bom, é como olhar para uma peça só do quebra-cabeça e achar que entendeu a imagem toda. Simplesmente não funciona. Não funciona mesmo. E o que eu achei mais fascinante nesse material é que, para desembaraçar essa complexidade toda, ele nos oferece uma espécie de mapa, sabe? Um mapa, gostei disso. É como se a identidade batista fosse construída em camadas, uma dentro da outra, tipo aquelas bonecas russas. Mas antes de abrir a primeira camada, a gente precisa de uma chave. Ok, E essa chave, segundo as fontes, são 3 princípios fundamentais que sustentam todo o resto. Se entender isso primeiro, nada faz muito sentido. certo, vamos começar por essa chave então. O material fala em 3 pilares, e o primeiro que me chamou a atenção foi a tal da competência da alma. Ah, sim. Devo admitir que, de primeira, meu cérebro foi direto para então cada um pode interpretar a Bíblia como quiser, a minha verdade é a minha verdade, mas o texto parece ir numa direção completamente oposta, não é? Completamente. E esse é o mal-entendido mais comum, sabe? A competência da alma, na visão que as fontes apresentam, não é uma licença para o subjetivismo. Pelo contrário. Então, o que é? A ideia central é que cada indivíduo é responsável, diretamente diante de Deus, por buscar a verdade nas Escrituras. É um direito, sim, mas é, acima de tudo, uma responsabilidade. Entendi. A liberdade que esse pilar defende não é a liberdade de inventar uma fé que me agrade, mas a liberdade para obedecer à palavra de Deus, sem a imposição de um rei, um bispo ou um governo. A autoridade final é sempre a Escritura, entende? Não o indivíduo. Nossa, isso muda tudo. Não é liberdade da autoridade, é liberdade para se submeter à autoridade correta. Exatamente. Você resumiu perfeitamente. Mas isso me leva ao segundo pilar, a liberdade religiosa. Aqui parece ter uma tensão. Como é possível defender radicalmente a liberdade para todas as religiões, até as que você considera erradas, e ao mesmo tempo ter convicções doutrinárias tão firmes? Uma coisa não enfraquece a outra? É uma ótima pergunta porque ela toca no coração da contribuição batista para o pensamento moderno. O que as fontes mostram é que, para os primeiros batistas, essas duas coisas não eram contraditórias. Eram o quê, então? Eram interdependentes. Eles defendiam a liberdade para os outros porque acreditavam que a fé genuína não pode ser forçada. Coagir alguém a se converter não produz um crente, produz um hipócrita. Faz todo sentido. Então, eles lutavam pelo direito do católico, do judeu, de quem quer que fosse, de praticar sua fé em paz. Não porque achassem que todas as fés eram iguais, mas porque a consciência é um terreno sagrado onde só Deus pode reinar. É uma defesa da liberdade do outro baseada na profundidade da sua própria convicção. Entendi. A liberdade é o pré-requisito para uma fé autêntica. E o terceiro pilar, o sacerdócio de todos os crentes. Esse é outro que eu já vi ser usado para justificar um certo individualismo. Aquela ideia de sou só eu e Deus, não preciso de igreja. As fontes comentam essa distorção? Comentam e corrigem de forma bem direta. O conceito de sacerdócio universal não foi criado para esvaziar a igreja, mas para ativá-la. Como assim ativá-la? A ideia não é cada um por si, mas sim que cada crente tenha acesso direto a Deus por meio de Cristo, sem a necessidade de um mediador humano, como um padre. Certo. Mas esse acesso direto vem com uma responsabilidade coletiva, a de servir uns aos outros, orar uns pelos outros e participar ativamente da vida da comunidade. É um sacerdócio que se vive na igreja e para a igreja, não fora dela.
é corporativo, não solitário. Perfeito. Então, esses 3 pilares, responsabilidade individual, liberdade de consciência e serviço mútuo, não são um vale-tudo teológico. Longe disso. São, na verdade, a base para se construir algo bem específico. E a primeira viga dessa construção, pelo que entendi, é a tal da ortodoxia, uma palavra que soa pesada. O que ela significa na prática? Significa se conectar à corrente principal da fé cristã, que vem de muito antes da Reforma Protestante. A fonte usa a origem da palavra do grego ortos, que é reto, correto, E doxa? e doxa, que é opinião ou doutrina. Então, ser ortodoxo é aderir à doutrina correta que foi definida nos primeiros séculos da Igreja, naqueles grandes encontros, os concílios ecumênicos. E esses concílios estavam tentando resolver que tipo de problema? Basicamente, eles estavam tentando responder à pergunta mais importante do cristianismo: quem é Jesus? Por exemplo, o material destaca o Concílio de Nicéia, lá no ano 325. Certo. Ele foi convocado para resolver uma crise gigantesca causada por uma ideia chamada arianismo. Arianismo, em resumo, dizia que Jesus era a primeira e mais perfeita criação de Deus, mas não era Deus no mesmo nível do Pai. Ele era, divino, mas não a divindade em si. Uma espécie de Deus Júnior. Exatamente, é uma boa analogia. E o concílio olhou para as Escrituras e disse: não, isso não serve. Eles traçaram uma linha fundamental na areia, afirmando que o Filho é da mesma substância que o Pai, plenamente Deus. E isso se tornou a base? Essa decisão, junto com as de outros concílios que afirmaram a plena humanidade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, formando a Trindade, se tornou a base da fé cristã ortodoxa. É a fundação que católicos, ortodoxos orientais e protestantes históricos, incluindo os batistas, compartilham. É impressionante pensar que a identidade de um grupo que surgiu só lá no século XVII começa com uma discussão teológica do século IV. E as fontes fazem questão de provar essa conexão, sabe? A Confissão de Fé Batista de 1689, que é um dos documentos mais importantes, reafirma a Trindade e a divindade de Cristo de forma inequívoca. Tem algum exemplo direto? Sim, um catecismo da época vai direto ao ponto. Pergunta: quantas pessoas há na divindade? Resposta: 3. Pai, Filho e Espírito Santo. E estes 3 são um só Deus, o mesmo em essência, iguais em poder e glória. Não há ambiguidade. A identidade batista começa fincada nessa rocha da ortodoxia antiga. Que então a base é essa fé cristã universal, a ortodoxia. Mas a reforma protestante, séculos depois, trouxe um foco gigantesco na questão da salvação. Como as fontes mostram que os batistas se encaixam aí? É nesse ponto que o termo evangélico se torna crucial, certo? É exatamente aqui. Se a ortodoxia responde quem é Deus, o evangelicalismo, no sentido teológico que o material explora, responde como uma pessoa é salva. E a resposta é: A resposta é centrada na graça. As fontes citam Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a essência. A salvação não é algo que a gente conquista, é um presente que recebemos pela fé em Jesus Cristo. E isso parece ser o coração do protestantismo em geral, mas o material aponta que mesmo dentro desse consenso, os próprios batistas tiveram um debate interno bem sério sobre como essa salvação funciona. Sim, e é um debate que moldou a história deles. Logo no início surgiram 2 grupos, os batistas gerais e os batistas particulares. A diferença principal estava na questão da expiação de Cristo. Ok, qual era a visão dos batistas gerais? Os batistas gerais, que tinham uma teologia mais próxima do arminianismo, acreditavam que a morte de Cristo tornou a salvação possível para todas as pessoas, de forma universal, e que cada um tem o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar essa oferta. E os particulares? A outra visão. Os batistas particulares, alinhados com o calvinismo, entendiam que a salvação é uma obra iniciada e completada por Deus. Eles acreditavam na eleição, a ideia de que Deus escolhe salvar um povo em particular, e que a morte de Cristo foi designada especificamente para garantir a salvação desses eleitos.
Ah, então é uma visão em que a graça de Deus não é só oferecida. Exato. Ela é irresistível. Ela efetivamente realiza a salvação na vida do eleito. A fonte chama isso de visão monergista, onde Deus é o único agente eficaz na salvação. Duas visões bem diferentes sobre o papel de Deus e o nosso papel. Qual delas teve mais influência no que conhecemos como batistas hoje, especialmente aqui no Brasil? O material é bem claro sobre isso. Os batistas que vieram para o Brasil eram missionários dos batistas do sul dos Estados Unidos, cuja origem remonta diretamente aos batistas particulares da Inglaterra. Então a raiz aqui é essa tradição mais calvinista. Exatamente. A tradição que se estabeleceu aqui tem sua raiz teológica nessa visão. A fonte até descreve o que chama de trilho soteriológico de Romanos 8. Deus elege, chama, justifica e finalmente glorifica. É um processo contínuo e garantido pela soberania de Deus. Certo. O mapa está ficando mais claro. A primeira camada é a ortodoxia, que eles compartilham com quase todo o cristianismo histórico. Isso. A segunda é o evangelicalismo, que compartilham com outros protestantes, como presbiterianos e luteranos. Isso nos leva à pergunta final. O que então os torna distintos? Qual é a camada final, a que é unicamente batista? E a resposta, de forma bem direta, está na doutrina da Igreja. O termo técnico que as fontes usam é eclesiologia. É aqui que as diferenças aparecem de verdade. E como o material mostra isso? Para deixar bem concreto, o material faz uma comparação muito útil entre a Confissão de Fé Batista e a Confissão de Westminster, dos presbiterianos. Em quase tudo sobre Deus, Cristo e salvação, elas são praticamente irmãs gêmeas. Mas, quando o assunto é o que é a Igreja e como ela funciona, aí elas seguem caminhos diferentes. E quais são esses caminhos? Onde estão as principais diferenças? A primeira e mais visível é sobre quem compõe a Igreja e como se entra nela. Para os batistas, a Igreja é, por definição, uma comunidade de crentes regenerados. Ou seja, pessoas que já têm uma fé pessoal. Exato. Pessoas que fizeram uma profissão de fé pessoal em Cristo. E o batismo é o símbolo público dessa fé. Por isso, eles praticam apenas o batismo de crentes, e por inversão. Já os presbiterianos veem a aliança de Deus se estendendo às famílias, e por isso praticam o batismo infantil como um sinal dessa aliança. Entendi. E a segunda grande diferença? Tem a ver com o governo da igreja, a tomada de decisões? Exatamente. É uma diferença fundamental no sistema operacional da igreja. O governo batista é congregacional. O que isso quer dizer? A gente pode comparar a uma democracia direta, uma assembleia onde cada membro da comunidade local tem um voto nas grandes decisões, como chamar um pastor ou aprovar um orçamento. A igreja local é autônoma. Ela não responde a nenhuma autoridade superior. E o modelo presbiteriano? É mais como uma república. A congregação elege representantes, os presbíteros, que governam em nome dela. E essas igrejas locais estão conectadas em estruturas maiores, como presbitérios e sínodos, que têm autoridade sobre elas. Democracia direta versus república. É uma ótima analogia. E, por fim, a fonte volta a mencionar a relação entre igreja e Estado. Sim, porque esse é o distintivo que nasce diretamente da sua eclesiologia. Se a igreja é uma comunidade voluntária de crentes, então o Estado não tem absolutamente nenhum direito de se meter nela. E nem o contrário. E a igreja, por sua vez, não deve usar o poder do Estado para impor sua fé. Essa defesa da separação total era radical na época, sabe? Estamos falando de gente sendo presa e até morta por batizar adultos sem a permissão do Estado. Para eles, isso não era uma teoria política, era uma questão de sobrevivência e fidelidade ao Evangelho. E o material termina essa parte com uma afirmação que eu achei muito poderosa. Diz que uma igreja batista pode até existir sob um regime opressor, sem liberdade religiosa, mas ela não pode existir sem uma membresia de crentes regenerados e sem o batismo de crentes. Exato. Isso coloca a doutrina da igreja no centro de tudo. Exato. Mostra que para eles, a eclesiologia não é uma questão secundária ou de preferência. A natureza da igreja, quem faz parte dela e como ela se expressa é um elemento definidor, não negociável. Então, vamos juntar as peças?
Começamos com uma pergunta que parecia simples e acabamos fazendo uma viagem pela história da teologia. O que descobrimos no fim das contas? Descobrimos que a identidade batista é uma soma específica de partes. Primeiro, na sua raiz, ela é ortodoxa, afirmando as doutrinas sobre Deus e Cristo que unem o cristianismo há quase 2000 anos. Certo, a base. Segundo, no seu coração, ela é evangélica, com o foco protestante na salvação como um dom da graça de Deus recebido pela fé. E, finalmente, na sua expressão prática, ela tem distintivos eclesiológicos muito claros. Uma igreja formada apenas por crentes, governada pela própria congregação e livre de qualquer controle do Estado. É essa combinação que cria o perfil. Exatamente essa. Ortodoxia na teologia, evangelicalismo na soteriologia e uma eclesiologia congregacional na prática. Esse é o mapa completo que as fontes nos oferecem. Para terminar, essa análise toda me deixou com uma questão para refletir que as próprias fontes, de certa forma, levantam. Há uma ênfase gigantesca na liberdade de consciência, no princípio de que ninguém pode ser forçado a crer. Sem dúvida, um pilar. E, ao mesmo tempo, essa liberdade é vista como o caminho ideal para que a pessoa abrace voluntariamente um conjunto de verdades que são vistas como absolutas e não negociáveis. Isso cria um paradoxo interessante, né? Continue. Como um sistema de crenças pode simultaneamente defender a liberdade de escolha como um valor supremo e afirmar que existe um conjunto de verdades objetivas que não estão abertas para negociação? Onde é que a liberdade do indivíduo encontra o seu limite na autoridade da doutrina? Fica aí uma reflexão.